E aí, galera do terceiro ano A, vamos à nossa aula desta semana. Lembrando que foram passar para vocês aí, né, a aula do dia 6 até o dia 9 de abril, né, a correção da nossa atividade anterior, certo? E o nosso assunto nesta semana foi o gráfico da função de primeiro grau, ou seja, a representação gráfica da função de primeiro grau. Certo? Então, foi passado aí para vocês esse arquivo, certo? Está lá no Aluno Online ou no Sala de Aula, certo? Então, tem aqui a explicação básica de um gráfico de uma função, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, né? Para a gente revisar, né, rapidinho. Uma função ela vai ser crescente quando o valor do A, ou seja, o coeficiente do x, certo, for positivo. Então, por exemplo, se eu tenho y igual a 2x mais 1, por exemplo, então esse 2 aqui, o coeficiente, que é o valor do A, ele está positivo, então a função ela vai ser crescente. Vamos atribuir um valor qualquer, né? Vamos considerar o ponto 3 e 1. Né? Lembrando que aqui primeiro o que vem é o x, né? E segundo vem o y, certo? É um par ordenado. Então, substituindo aqui, ó, eu teria o que? O y vale 1, certo? Que é igual a... vamos considerar o valor, só substituir só o valor de x, certo? Então, aqui seria o y, deixa eu voltar aqui. Só para encontrar aqui esse ponto, certo? Para encontrar esse ponto aqui. Então, y vai valer 2 que multiplica 3 mais 1, certo? Vamos supor. Então, o x aqui ele vale 3, certo? O x aqui vale 3. Qual vai ser o valor, a coordenada do y, né? Digamos assim. Deixa eu apagar essa parte aqui, certo? Vamos refazer esse cálculozinho aqui. Fica mais interessante, mais organizado. Então, a função é y. Estou aprendendo aqui a usar a caneta ainda, então fica meio complexo, certo? Sem um apoio. Então, y é igual a 2x mais 1. Se o x tiver valor, né, 3, certo? O x tiver valor 3, o que é que nós teremos aqui? 2 que multiplica 3 mais 1. Então, esse f de x é o mesmo y aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o y vai ter o valor de 2 vezes 3 são 6, 6 mais 1, 7. Então, o y vale 7. Então, nós temos aqui um ponto que será colocado na ordenada, né, onde o x vale 3 e o y vale 7. Então, como é que ficaria no gráfico aqui? Sairia aqui do 3, né, iria até o 7, certo? Ficaria um ponto aqui até o 7. Então, ficaria aqui o 3, né, e o 7, vamos supor aqui, certo? 3 e o 7. Então, aqui é o 7. Encostou na tela, né, ele risca aqui. Vamos tentar com a ponta do dedo mesmo aqui. Então, aqui é o 7 e aqui é o 3. Ok? Então, olha, o próximo ponto, dado que ele é crescente, né, ele é positivo, se o x valesse 4, aqui, ó, o próximo valor do y seria maior. Seria quanto? Né? Se é 2 vezes, então seria 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 são 8, então 8 mais 1, 9. Então, o que é que se observa aí? Devido à função ser 2x mais 1, certo? Esse coeficiente aqui, ó, 2, ele vai fazer com que a função cresça. A função ela vai crescendo de 2 em 2, certo? Porque ela é crescente aqui, ela é positiva, certo? Ela vai aumentando de 2 em 2. Ó. Se aqui eu tenho um sétimo, o próximo vai ser o 9. Depois do 9, quem é que vem? O 11, que vai ser de 2 em 2. O próximo valor de y vai ser 13, né? Então, ela vai sempre crescendo de 2 em 2, porque aqui no coeficiente é 2x, certo? Se fosse negativo, ela seria decrescente, iria diminuindo de acordo com o coeficiente, certo? Então, como é que se define o gráfico dessa função aqui? O gráfico dessa função ela vai ser do x menor, né, para o x maior, certo? Ela vai crescer assim, ó. O x ela vai crescer, certo? O x vai crescer e o y também, ó,
o y vai crescer também, né? Que é o y, certo? Então, ambos crescerão, certo? Proporcionalmente, né? Ao valor que tiver aqui, ó, no AX, certo? Então, ela vai ser crescente nesse sentido aqui. Quando for exatamente, né, o contrário, o oposto a isso aqui que a gente está explicando, ela vai ser decrescente. Então, se eu tiver uma função, por exemplo, menos x mais 2, isso aqui define, ó, que ela seja decrescente. Ela vai diminuindo. Vamos usar dois exemplos, né? Vamos usar aqui um exemplo para x valendo 1 e para x valendo 2, certo? O que é que nós vamos observar? Se o x for 1, nós teremos menos 1 mais 2. Quanto que é menos 1 mais 2? 1, certo? Se o valor for 2, nós teremos menos 2, né, que eu estou apenas substituindo o valor aqui, ó, o x, certo? Pelo valor dado nessas hipóteses aqui. Então, quanto que é menos 2 mais 2? 0. Então, perceba que ele caiu, ó, ele diminuiu, certo? Diminuiu em quanto? Em 1. Em uma unidade, certo? Porque aqui, ó, corresponde a 1. É como se fosse um x, né, ó, negativo, certo? Um x negativo, certo? É menos x negativo. Então, ela vai diminuindo. O próximo número será quem? Abaixo de 0, né? Uma casa é o menos 1. O próximo, menos 2. Então, ela vai diminuindo de 1 em 1, certo? Ó, menos 1, certo? Menos 1, certo? De 1 em 1. Então, ela vai ser decrescente. Como é que é o gráfico de uma função decrescente? Ela vai começar num x maior, que a gente observou, né? Um x qualquer, né? Quanto mais distanciado do zero, né, for o x, certo? Então, supondo, aqui começou com 1, né, lá. Do 1 passou para o 1, não é isso? Do 2 passou para o 0, do 3 passou para o menos 1, né? Então, o que vai acontecer? O 1, ó, ele foi ligado com 1 aqui, certo? Foi ligado aqui. O 2 já foi ligado com o 0. O 3 com menos 1. Então, ele vai diminuindo aqui, ó. Então, a função ela vai ser nesse sentido aqui, ó. Certo? Quanto maior, né, for o valor de x, menor vai ser o valor de y, certo? Ela vai crescendo, então ela não vai aumentando, certo? Então, aqui ela foi decrescendo, né? Certo? Ela foi decrescendo. Ela vai diminuindo aqui, certo? De quanto em quanto? De 1 em 1, certo? Então, lembrando ali, né? A gente colocou para o x valendo 1, né? Para o x valendo 1, deu quanto? Então, para o x valendo 1, contra a composição melhor, para o x valendo 1, nós tivemos o quê? O y valendo, que era menos x, né? Menos x mais 1, né? Então, menos 1 mais 1, 0. Né? Se o x valesse, vamos supor, 2, né? Então, menos 2 mais 1, menos 1. Certo? Se o x valesse 3, menos 3 mais 1, menos 2. Então, ela vai diminuindo, ó. Certo? Ela vai diminuindo. E como é que ficaria isso no gráfico aqui, né? Ó, os valores seriam 0, né? Para o y, 0, menos 1 e menos 2, certo? Então, colocando aqui para que você entenda, né? Aqui no gráfico, ó, se o x, vou até aumentar aqui, o gráfico para ficar mais fácil de entender. Mais fácil de entender aqui. Vou colocar assim. Pronto. Vou ver se dá para a gente fazer aqui. Então, olha, se o x ele vale 1, né? Está aqui ele vale 1 aqui. O y vale 0, certo? Então, ele vai ser ligado aqui, ó, nesse ponto, né? O x vale 1, o y vale 0. Quando o x tiver valor 2, o y vai valer menos 1 aqui, ó. Certo? Menos 1. Ok? Quando o x tiver o valor 3, né, o y vale menos 2. Então, nós temos aqui uma função, ó, decrescente, certo? Então, o que significa isso aí? Aquele gráfico que eu fiz anterior estava errado, né? Então, olha, quanto maior
nós tivemos o valor do x aqui, certo? O x está crescendo aqui, ó, está aumentando, né? Ó. 1, 2, 3. Aqui no y ele está caindo, certo? Ele está diminuindo. Então isso aí, por isso que se chama a função decrescente, certo? Ela decresce. O x aumenta, mas o y diminui, certo? Aí tem uma atividade aí passada para vocês, né? Lembrando que a gente já viu também, né? Está aqui um exemplo da função decrescente, né? Da função crescente, né? O x aumenta, o y também aumenta, certo? Porque aqui, ó, no 2 ele é positivo, né? 2x mais 5, então ele está aumentando. Então, nós tivemos aí uma atividade, certo? Envolvendo os conteúdos que vocês viram dentro desse contexto aqui, né? Que é essa atividade aqui, ó. A primeira questão, né? Ó, obter a função afim ax mais b, cujo gráfico passa pelos pontos 4, o x valendo 4, y 7, e o ponto b valendo 1 para o x e 13 para o y. Então, eu quero obter essa função. Então, eu tenho que usar o quê? Aquela resolução do sistema, né? Dos pontos. Então, eu vou criar duas equações, né? Uma equação para cada um dos pontos, certo? Como é que ficaria com esse primeiro ponto, né? O ponto A. Vou colocar aqui para ter um apoio melhor. Certo? Então, o ponto A, como é que ficaria? Vou até tirar aqui a imagem, né? Fica mais fácil a resolução. Então, olha, o ponto A, como é que ficaria? Então, o ponto A... A equação para esse ponto A, certo? Como é que ficaria ela? O x vale 4, então tem o quê? Não é ax, né? Então vai ficar 4A. 4A. Mais o B, que é igual ao y, que é 7 nesse caso, né? E já para o ponto B, o x vale 1, então vai ser somente A, não preciso colocar um A, né? Mais o B e o y vale 13, ó. Pronto, então encontrei isso aqui, ó. Cheguei a esse ponto. Isso aqui, ó, ele é um sistema, né, de equações, certo? Então vou escolher uma das duas, certo? E isolar uma das letras. Vou escolher essa de baixo aqui, ó. Vou isolar o A, então vai ficar A igual ao 13 menos B. Pronto, já fiz o isolamento aqui. O que é que eu faço agora? Eu pego a outra equação, a de cima, certo? E vou fazer a substituição. Não vou colocar o A. No lugar do A, vou colocar esse 13 menos o B. E repito, né? Ó, fecho parênteses, repito o restante da função, né? Da equação. Certo? Como é que resolve? 4 vezes 13 dá 52. Então, 52... menos 4 vezes B dá menos 4B, mais 1B igual a 7. Menos 4B mais 1B dá menos 3B. Igual a 7 menos 52. Certo? Como é que é isso aqui então? Quanto é que vai dar? Então, olha, 7 menos 52 vai dar menos 45, né? Então, vai ficar menos 3B igual a menos 45. Então, o B vai ser igual a menos 45 dividido por 3. Aqui é um 5. Ok? Então, até aí tá beleza, né? Então, olha, o valor do B será, então, 45 dividido por 3. O B vai ser igual a 15. Né? Menos com menos dá mais, então vai dar 15 positivo. Encontrei o valor do B. Agora eu vou ter que encontrar o valor do A. Lembra que a gente isolou o A, né? A ficou igual a 13 menos B, não é isso? Eu já tenho o valor do B. Então, o A vai ser igual a 13 menos 15. Quanto que é 13 menos 15? Então, o A vai ser igual a menos 2. Certo? Então, como é que fica a função? A lei, né? Ó, y é igual a x, então é menos 2x, mais b, mais 15. Logo, essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente, né? Porque aqui é menos. Okay? Então, essa aí foi a correção da questão número 1. Certo? Vamos lá para a questão 2. Essa questão 2 é simples, né? Eu determino os zeros das funções a seguir. É só a resolução das equações, viu, pessoal?
Então você vai apenas resolver essas equações. Então se eu tenho na letra A, né, 5x mais 2, então eu vou substituir. Se é 0, vou colocar assim, ó, 5x mais 2 igual a 0, certo? Que chama-se 0 exatamente porque você vai encontrar o valor do x para zerá-la, certo? Então vai ser 5x mais 2 igual a 0. Então teremos 5x, esse 2 passou, né, negativo, logo x vai ser igual a menos 2, 5 está multiplicando, passa dividindo. Pronto, essa aqui é a raiz da função, menos 2 quintos. Ok? Isso na letra A. Já na letra B, né, simples, ó, temos só menos 2x, então menos 2x é igual a 0. Certo? O 2 está multiplicando, passa dividindo, então 0 dividido por menos 2 vai dar 0. Ok? Então, simples, né? O item C, ela já requer um pouco mais de atenção, né? É um pouco diferenciada, porque vai envolver aqui uma regrinha básica, que é bem simples, certo? Então, resolução é isso aqui, ó. Já passo logo esse 4, certo? Para depois da igualdade. Então, fica x sobre 2, vou passar aqui um traço aqui, né? X sobre 2 igual a menos 4, certo? Ó, aqui tem um segredo, ó. Vou multiplicar logo meios por extremos, ó. Certo? Não vou precisar tirar MMC disso aqui não, ó. Então x vai ser igual a 4 vezes menos 2, menos 8. Pronto, esse aqui é a raiz daquela equação ali do item C, certo? Esse aqui é o item C. Ok? Vamos lá, né, para a terceira questão, que é simplesmente classificar, né, cada uma das funções seguintes, em crescente ou decrescente. Nessa questão, nesse item A, como é que você vai definir se ela é crescente ou decrescente, né? Dentro daquilo que já fora falado nesta aula e no arquivo que vocês disponibilizaram, tem disponível para vocês aí, né? Que vai definir isso aqui, ó. Certo? Que vai definir isso aí. Nessa primeira, o A é o 4. O 4 é positivo ou negativo? Positivo, então ela vai ser crescente. Na B, ó, é menos x, é menos 1. Então ela é decrescente, certo? Se ela é negativa, ela é decrescente. Ok? Já na quarta questão, né, ó, em linguagem matemática, sempre que relacionamos duas grandezas variáveis, estamos empregando o conceito de função, né? Aí foi dada a função aí. Menos x mais 5. Represente o gráfico. Muito bem. Para fazermos o gráfico dessa função aqui, eu simplesmente vou precisar calcular a raiz, certo? A raiz, que é o zero, né, que a gente acabou de resolver numa questão anterior aí. Então, olha, se é menos x mais 5 igual a zero, certo? Menos x mais 5 igual a zero, então eu vou passar o 5 para o outro lado da equação, então vai ficar menos x igual a menos 5. Né? Multiplico por menos 1, certo? Multiplico por menos 1. Então, x vai ser igual a 5. 5 é a raiz, certo? 5 é a raiz. Ok? Então, encontrei a raiz. Então, retomando aqui a resolução, né? Tiver a participação especial do cachorro aqui. Então, olha, a raiz que eu encontrei, né? A raiz encontrada foi x, né? Igual a 5. X igual a 5. A caneta está dando probleminha aqui, vamos lá. Pronto, x igual a 5 é a raiz. Lembra-se ali, ó, que na função aqui, ó, nós temos o b valendo 5. No gráfico, pessoal, onde eu tenho, né, ó, x e y, certo? Esse valor aqui, ó, ele é o valor que indica, esse 5, certo? É o valor que indica onde a reta vai passar no eixo y. Então aqui, ó, ele vai fazer um pontinho aqui, ó, pontinho no 5, certo? Porque é exatamente esse valor aqui, certo? Esse valor do 5 aqui, ó, ok? Tá negativo, né, ó? Então, se ele tá negativo, ela é decrescente, né? Ela vai começar no y lá em cima, né? E vai, obviamente, descer, certo? Ela vai passar por onde no eixo x? Aqui, ó, na raiz onde nós encontramos, certo? Então aqui ele vai passar no 5, que é a raiz, certo?
Então ela vai crescer, ela vai decrescer, ela vai sair lá, ó, de cima, né? Deixa eu apagar esse risco aqui, né, que ficou mal feito. Então ela vai passar lá do 5, né, ao 5 da raiz aqui, ó. Pronto, ela vai ficar decrescente. Certo? Então não precisa fazer aquela tabela dos valores de x para os valores de y. Basta encontrar a raiz, certo? O zero, e saber qual é o valor do b aqui, ó. Certo? Então simplesmente isso, ok? Já na quinta questão, né, ó, o esboço do gráfico a seguir mostra a relação linear entre o custo y em reais de produção, né, e x coletes de segurança. Então, para 10 coletes, né, que é o x é a produção, né, eu tenho um custo de R$500. Para 30, eu tenho um custo de R$1.000. Então, se forem gastos R$2.000 na produção de um lote de coletes, então nesse lote foram produzidos quantos coletes, né? Então, primeiro eu tenho que saber a função, né? Definir aqui qual é a função AX mais B. Saber quem é o A, saber quem é o B. Então, lembrando aqui, ó, que eu tenho dois pontos, né? Esse ponto A, vou chamar esse aqui de A, certo? As coordenadas dele é 10 e 500. Certo? 10 e 500. E esse ponto B aqui, ó, as coordenadas dele é 30 e 1.000. Sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Fazer aquele sistema, né? Aquele sistema que a gente tem trabalhado com ele. Ó. Para o primeiro ponto, ó, o A vale 10, né? Então vai ser 10, aliás, o X, né? Vale 10. Então vai ser 10A mais o B, que vale 500. Para o segundo, ó, vai ser o 30. Né? Então, 30A mais B igual a 1.000. Certo? Pronto, ó, já tem o sistema definido. Agora é só resolver o sistema, certo? Resolvendo o sistema, eu vou isolar, né, eu vou escolher uma das duas, certo? Vou escolher a que tem 30A mais B e vou isolar o B. Então, certo? Vou escolher essa aqui, ó, 30A mais B igual a 1.000. Isolando, certo? A letra B, vou isolar, ó, vai ficar os 1.000 que já estão lá, ó, menos 30A. Tentar fazer um pouco menor aqui, né? A caneta não está... Tem um bug agora aqui, mas vamos lá. Não acontece. Então, isolando, pessoal, vai ficar o quê? B igual a 1.000 menos 30A, certo? Agora eu vou pegar outra equação, né, aquela de 10A mais B, certo? 10A mais, só que eu não vou colocar o B, vou colocar o quê? O que foi isolado, né, que é o 1.000 menos 30A igual a 500. Ok? Resolvendo então, ó, juntando aí o 10A com menos 30A, vai dar menos 20A. E os 1.000, né, ó, e o 500, né, lembrando que esse 1.000 vai passar negativo, então vai ficar 500 menos 1.000, dá menos 500, certo? E 20, né, ó, dividindo aqui o 500, né, opa, tem um risquinho aí, encostou na tela, né, ele risca aqui, ó. Então, já dividindo, né, ó, o 500 por 20, vai ficar 50 por 2 dá 25, então o A vai ser igual a 25. Pronto, já encontrei o valor do A, né, do AX mais B. Falta encontrar agora o B. Então, para definir o valor do B, vou pegar essa que está isolada aqui em cima, né, ó, e no lugar do A colocar o 25. Então, vai ficar 1.000, né, para descobrir o B, certo? Vai ficar 1.000 menos 30 vezes o A, que é 25. Quanto que é 30 vezes 25? Dá 750. Então, logo, eu vou ter 1.000 menos 750. Então, 1.000 menos 750 dá 250. Então, B vai ser igual a 250. Ok?
Então aqui eu já vou ter a função, certo? A fórmula, né? Então, a função vai ser y igual a, o a vale 25, né? 25x, mais o b que vale 750, né? Não, 250, né? Pronto, certo? Então tá aqui a função. Só que fala aí, né, que foram gastos R$2.000, então esse R$2.000 é o y, certo? Então eu já vou substituir, ó. Então vou colocar até assim na ordem que está mesmo, ó. 2.000 é igual a 25x mais 250, porque esse 250 já vai passar para lá, né, ó, tá positivo, vai passar negativo, então vai ficar 2.000 menos 250, dá 1.750. Então 1.750 é igual a 25x. Esse 25 está multiplicando, né? Ó, ele vai passar dividindo 1.750. Então vai ficar x igual a 1.750. 1.750 dividido por 25, certo? 1.250 dividido por 25 vai dar quanto? Vai dar 70. Então, x vai ser igual a 70. Okay? Então, a resposta aí é o item A, ok? Então galera, essa questão aí, né, a última, né, o item A é a resposta correta, certo? Então, eu te convido para que você vá no Aluno Online, no Classe, certo? Sala de aula, né? No Google Sala de Aula, que nós teremos atividades extras sobre esse assunto para que vocês aprimorem, certo? O aprendizado de vocês, ok? Então, até a nossa próxima aula.